1925, codificação das 7 linhas. É um assunto que eu vou abordar também na segunda parte do curso. Todo mundo fala em 7 linhas da Umbanda, mas cada terreiro tem uma 7 linhas da Umbanda diferente da outra, né? Hoje em dia. Mas quando começou isso? Da onde vem isso? Está aqui, tá? Em 1925 foi feita a codificação. E quem fez? Leal de Souza, aquele escritor que eu falei para vocês, que foi o primeiro escritor da Umbanda, Leal de Souza. Por isso que eu falei que é importante fazer a leitura do livrinho dele, que a Editora do Conhecimento publicou agora e que tem também no curso aqui para download, né? Tem lá no site do Núcleo Mata Verde também em PDF, tá? Codificação das 7 linhas. E isso aqui também tem muito a ver com a doutrina dos 7 reinos sagrados. Quando a gente for discutir a doutrina, eu vou fazer uma regressão aqui ao passado. E a gente vai debater um pouquinho essas 7 linhas aqui, tá? 1932, Leal de Souza escreve o livro O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas da Umbanda. Primeiro livro a tratar de Umbanda, tá? 1935, fundação da 7ª tenda ordenada pelo caboclo, Tenda São Jerônimo. Ela foi a última, das 7. Isso em 1935, ó. Tá? Então, de 17 a 35 foram 8 anos. Em 8 anos foram fundadas 7 tendas. A ideia do caboclo das 7 encruzilhadas e do Zélio é que aquilo fosse um núcleo, né? Um núcleo duro ali, como se fala hoje em dia, né? Que dali saísse todas as outras tendas de Umbanda. E eu comentei que saíram mais de 10.000 tendas de Umbanda. Isso é registro que está em livros. Saíram dali. Que realmente estavam ali ligadas à origem da Umbanda, aos princípios da Umbanda. Agora, existia a liberdade. Então, cada uma dessas tendas tinha uma certa característica, né? Tivemos oportunidade também na última aula de assistir o vídeo, do seu Pedro Miranda, me deu branco. Seu Pedro Miranda, que foi dirigente da São Jorge, tenda São Jorge, que é uma das 7. Essa São Jorge foi a primeira tenda a trabalhar com Exu, tá? Fechado, e a primeira tenda a usar atabaque, dentro da Umbanda original, porque o atabaque era usado na macumba, no zungu, era usado em vários cultos, né? Em tambor, como é que fala, candomblé de caboclos, em um monte de lugar usar tambor, usar atabaques, tá? Então, dentro das 7, foi ali. E o Sr. Pedro Miranda, ele confirma no vídeo, fala, conta toda essa história pra gente, nós já vimos isso. 1937, ó, Caboclo das 7 Encruzilhadas determina a fundação da Federação Espírita de Umbanda, primeira federação de Umbanda do Brasil, 1937. Foi ele também, o Caboclo, e o Zélio de Moraes, que era o médium dele, que fundam. 1941, primeiro Congresso de Umbanda, aprovação das 7 linhas da Umbanda. 1941 é aquele congresso que eu mostrei para vocês no livrinho, que nós temos aqui. Várias teses foram apresentadas. Uma das teses era a aprovação das 7 linhas da Umbanda, que foram feitas por quem? Por Leal de Souza, ó, em 1925. Então foi 16 anos depois, aqui nesse congresso, que eles ratificaram. As 7 linhas da Umbanda são essas. Então tem origem, tem história, tem razão de ser. Só que a coisa foi misturando depois, virou festa. E hoje em dia está todo mundo perdido, ninguém sabe mais qual é as 7 linhas. Então vamos voltar para o passado e vamos ver de onde vem, né? Eu vou falar sobre elas na segunda parte do curso, quando a gente começar a entrar nos detalhezinhos da Umbanda mesmo, né? 1945, fim da ditadura de Vargas, rápida expansão da Umbanda a nível nacional. Então, a partir daqui, de 1945, a Umbanda começa a crescer, começa a esparramar para todo o país. Na época da ditadura, houve muita perseguição. Na época de Vargas, tinha Felinto Miller, se não me engano é o nome dele, chefe de polícia, o cara era terrível, né? E ele corria atrás de todo mundo, fechava terreiro e fazia barbaridade, tá? E então, com o fim da ditadura, a Umbanda começa a crescer. Sai do Rio, é São Paulo, é Minas, e vai para o Rio Grande do Sul e vai para o Pará. É estranho o Pará também, né? Mas esses são os primeiros estados a começarem a ter a Umbanda de raiz, não é aquela Umbanda original. Culto afro existia no Brasil inteiro já.
Mas Umbanda não. Então é a partir daqui, 1945, tá bom? E na realidade, tinham muitos militares ligados à Umbanda, ligados à Marinha, ao Exército, né? E o pessoal era transferido. Então levava a Umbanda e começava a Umbanda, tá certo? Era dessa forma, né? E chegava lá e falava, olha, tem Umbanda no Rio, tem federação, né? Tem organização, tem respeito. Então o pessoal queria isso, porque o pessoal vivia meio na marginalidade, né? A grande maioria vivia na marginalidade. Como tinha muita perseguição, então é melhor eu me aproximar de quem está bem estruturado, bem organizado. Ponho na porta uma plaquinha chamada Umbanda e meus problemas estão resolvidos. Continuo fazendo tudo aquilo que eu faço. Esse foi o grande erro da Umbanda, infelizmente. Tá? Mas não tem problema, né? É assim, a história é importante que a gente entenda. Não é erro, né? A espiritualidade sabe o que faz, mas vamos em frente. 1949, primeiro jornal de Umbanda, também a mão do Zélio de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Começa em 49. 1953, primeira federação de Umbanda do estado de São Paulo. Tá? Então já é aqui em São Paulo, 53. Já tinha Umbanda aqui em São Paulo e já tinha também o primeiro jornal. 1952, fundação de 6 federações de Umbanda. 3 defendem a Umbanda africana, aqui em 55. Aqui começa a ter um racha. Aí começa a ter um racha muito grande, né? Mas nós estamos já em 1955, a Umbanda é de 1908. São 48 anos depois, 47, 48 anos depois é que a coisa começa. Né? Um monte de pai de santo aqui nessa época que não tinha nem nascido na época do Zélio e começa já, como diz no popular, cantar de galo, né? É isso, porque a Umbanda é isso, porque a Umbanda é aquilo e tal. E aqui aparece uma figura importante para o movimento da Umbanda, para esse racha. Né? Importante, que ele marcou época. É o Tancredo da Silva Pinto. É o Tatá, né? Tatá Tancredo da Silva Pinto. Ele forma a coligação do Colegiado Espírita do Cruzeiro do Sul. Tatá, ele era funcionário dos Correios e ele defendia a Umbanda africana. Só que o que ele fazia era o molocô, culto ao molocô. Ele depois foi considerado o Tatá, o Papa do culto ao molocô. Ele é considerado o Papa no Brasil do culto. Era, né? Porque faleceu, tá? Aquela pessoa mais importante do culto ao molocô. Mas nessa época, ele defendia que o molocô era Umbanda. Então, que Umbanda tinha que ter corte, tinha que ter camarinha, que tinha que ter roupa de santos, que tinha que ter deitada, que tinha que ter todas aquelas coisas. E ele escrevia para um jornal, no Rio de Janeiro. Ele era muito ativo, era presidente de federação, né? É muito ativo, foi para a África, né? Então, todas aquelas casas que eram do morro, da antiga Macumba, foram tudo para a Federação do Tatá. Né? E nessa época surgiu o que também, em 56? Mata e Silva, né? Com Umbanda esotérica, né? Com o Pai Guiné. A Umbanda esotérica começa aqui em 1956. Mata e Silva é uma pessoa sensacional também, inteligentíssimo, né? Publicou vários livros, né? Uma cultura assim acima do normal, conhecia muito de teosofia, de espiritualidade. Então ele escreveu muito. E ele também escrevia em jornal. Então diz que era uma briga, os dois, cada um no jornal, mandando ver. O Mata Silva defendendo a Umbanda esotérica, né? Nada de corte, só branco, roupa branca, nada de exagero, uma guiazinha no pescoço só, trabalhar para caridade, não se cobra nada, uma série de estudos e tal. E Tatá já defendendo o culto, o molocô, que era saída de santo, roupa de santo, camarinha deitada, sacrifício do animal, atabaque, tudo aquilo. E era uma briga danada. E sai uma polêmica que Mata Silva, então, na época, né? Mata Silva seria uma Umbanda da elite. E Tancredo defende uma Umbanda mais do povão. Né? Aquelas histórias que sempre acabam os rachas, né? O ser humano sempre tem mania de rachar as coisas, né? Mas isso acontece em 56, tá? 1956. Então, de lá para cá, é aquela briga política. Federação daqui, outra de lá, e diz para cá, e briga, quem pode mais, quem não pode, quem fala mais alto, quem não fala. Então as coisas foram acontecendo, tá bom? Tatá, então, registravam uma série de casas como sendo Umbanda e que não eram Umbanda.
Era culto ao Molocô, era macumba, era zungu, era outros tipos de cultos. Tinha muitos lá, ele tacava candomblé de caboclo, botava na portinha lá que era ditado, ele defendia isso, botava que era Umbanda. Então tem uma linhagem hoje de muitos terreiros que vieram daqui, dessa época, de 56, uma forte influência africana, né? Que tem influência do culto ao Molocô, que é um culto que está entre o culto de nação e a Umbanda. Tá? Agora a Mata Silva começou a Umbanda esotérica. Tá? E aqui, ó, na realidade, a Umbanda esotérica surge aqui no primado, que eu já mostrei para vocês em 24, algumas coisas. É que o Mata Silva é que desenvolve a coisa e bota para frente. Em 1957, ó, grande penetração política da Umbanda. Eu vou falar daqui a pouco, trouxe umas fotos aí para mostrar para vocês. Então, em 57, a Umbanda tem milhões de adeptos, seguidores pelo Brasil todo, né? A Umbanda começa a eleger deputados. Imaginem só, né? Um monte de políticos, tudo querendo pegar voto. O discurso de que a Umbanda é a religião do Brasil, que a Umbanda é a religião do futuro, né? E aquela história toda e o político mandando ver, né? Então todo mundo ali e a Umbanda conseguiu eleger. Então existem dois, pelo menos, tem muitos outros candidatos aí que foram eleitos, mas duas pessoas que são muito conhecidas, né? Que eu vou tratar já já para vocês aqui. Então, ó, aqui são essas duas. Em 1958, a Umbanda elege Átila Nunes, deputado estadual. A família toda é político, são de políticos, o filho e os netos. Eu trouxe foto deles, eu vou mostrar já já. Realmente são 60 anos voltados para a Umbanda, defendendo os interesses da Umbanda. São lá do Rio de Janeiro. Ele é deputado, esse era o pai, né, o velho, que já faleceu, depois veio o filho e os netos. Então, realmente são candidatos que defendem os interesses. Todo ano lá na Assembleia ele faz a festa da Umbanda, no dia 15 de novembro, toca seus atabaques, vai todo mundo de branco. Ele defende os interesses, quando tem questões de intolerância, perseguição, ele está sempre firme ali, tá bom? Então, realmente é uma pessoa bem ali, ligado aos umbandistas e assumido. Todo o movimento é ele de branco lá e vai para a rua, frequenta terreiro, né? E o pai dele, então, mais ainda, que eu vou mostrar para vocês já já a foto do pai dele incorporado. O pai era um bandista de terreiro mesmo, deputado. Tá? E outra pessoa muito conhecida, já no Rio Grande do Sul, é Moab Caldas. Foi deputado federal de 1959 a 1969. De 59 a 69, e ele foi, caçado pelo AI-5, na época da Revolução. Tá? E ele era um deputado umbandista, jornalista, o Átila Nunes também era jornalista, né? Os dois, políticos e líderes umbandistas, participavam de terreiro, viviam dentro de terreiro. Então são duas pessoas que vale a pena, assim, defenderam bastante a Umbanda, ajudaram bastante a Umbanda. E o Átila Nunes, o Moab Caldas, ele é muito conhecido no Rio Grande do Sul. Eu pesquisei esses dias para vir fazer a aula, achei uma tese lá de uma moça de 2016 agora, falando de Moab Caldas. Eu vou até pôr o nome dela, todo o texto, para quem quiser pesquisar na internet, dá uma lida, que é bacana, que ela levantou vários textos do Moab Caldas para fazer a tese dela, né? Então é uma coisa bacana. Em 61 é o segundo congresso de Umbanda, né? O primeiro foi em 41, em 73 é o terceiro de Umbanda, e em 75 o Zélio desencarna. Então eu fiz aqui algumas datas até 1975, só para a gente ter uma noção, né? Aqui está, olha, deputado Moab Caldas. Tá? Deputado, essa foto é até rara, consegui lá na Assembleia, ela fucei na internet, consegui. Então é deputado Moab Caldas, radialista, político e líder religioso, eleito pelos umbandistas no período de 59 a 69. Foi cassado pelo ato institucional número 5 em 1969. Ele era um umbandista assumido mesmo, tá? Tudo pela Umbanda, tá? E esse aqui é o trabalho da menina que eu achei. Tem mais outro também que eu achei mais recente, 2017. Então o Moab Caldas lá no Rio Grande do Sul, ele é uma figura conhecida, sabe? Muito, muito importante lá, realmente. O nome da estudante, né? Ela fez um TCC, né? Provavelmente estudante. A Juliana Souza Horta. O título é Do Terreiro à Tribuna.
né, a atuação de Moab Caldas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de 59 a 69. Então, é um trabalho muito interessante feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2016. Recente. Tá? Então, acho que vale a pena, assim, a gente pelo menos estar comentando dentro da sala de aula, né? Para que as pessoas entendam bem isso, que a Umbanda teve representação política. E perdeu tudo isso, né? Que hoje em dia, a não ser Átila Nunes, não temos mais nada. Uma frase do Moab Caldas: não cobrar, não matar, leia-se, não sacrifício, né, de animais, usar o branco, evangelizar e utilizar as forças da natureza, eis a Umbanda. Então dá para pegar bem, né, o que era Umbanda na visão desses líderes, né, dessa época aí, tá? Agora aqui nós já temos o deputado Átila Nunes. Átila Nunes já é Rio de Janeiro. Esse é o pai, né? É o antigo, era radialista, jornalista. Ele com a esposa tiveram o programa lá, Melodias de Terreiro. Melodias de Terreiro durante muitos anos, na rádio, né? Então o pessoal do Rio ouvia, os umbandistas, né? Muito conhecido lá no Rio de Janeiro. Eu peguei um trechinho aqui de uma publicação da época, eu consegui lá pesquisando. Então eu vou ler aqui um trechinho, só para a gente ter noção, né, de como era isso na ocasião. Átila Nunes está flutuando em nuvens de felicidade. Desta vez conseguiu o que tanto queria. Saiu no jornal isso, na época lá. Átila Nunes foi o deputado de maior votação no Partido Social Progressista. Lançou-se na campanha eleitoral como candidato dos umbandistas. Para muitos, sua eleição constituiu uma surpresa, principalmente quando se sabe que ele superou políticos de grande evidência. Átila Nunes, feliz da vida, declarou: Xangô me deu a vitória. Os bacuros de pomba, essa expressão significa umbandistas, na época, né? Foram leais como eu esperava. Então, uma declaração dele num jornal da época, né? Então, ele era o candidato da Umbanda, foi eleito por umbandistas, né? Tá? Um texto também falando sobre Átila Nunes, que eu tirei do livro ali, né? Átila Nunes era um umbandista honesto e sincero, e tinha realmente muito amor à sua religião. Na sua coluna Gira de Umbanda, na Gazeta de Notícias, escrevia artigos vibrantes e destemidos em defesa da Umbanda verdadeira e mostrando ao público as trapaças e deturpações dos falsos umbandistas. Então, nessa época já estava cheio de falsos umbandistas. Então, os próprios umbandistas combatiam os falsos, queriam afastar, né? Mas sempre foi uma coisa muito difícil. Mas você vê que o pessoal trabalhava muito. Mate Silva, nossa, trabalhou demais. Átila Nunes, Moab Caldas, né? Vê o que ele falou da Umbanda lá. Então, para a gente entender. Zélio de Moraes, tem os áudios dele, você ouviu o áudio dele falando, nossa. Então, eles estavam muito preocupados aqui. Átila Nunes, incorporado, era médio de terreiro, na época lá, trabalhando, dando um passe. E deputado. Deputado, não tinha vergonha, não. Encarava de frente, né, vestia a camisa, sou um bandista e estava lá. Tem uma foto bem antiga dele, né? Ponto riscado aqui embaixo, a Zela, ele lá dando um passe, lá incorporado. E essa é a família de Átila Nunes. Esse é o filho dele, que é deputado hoje ainda, lá no Rio, advogado, né? Os três eram, se eu não me engano, advogados. Ele é deputado, ativo, polêmico, lá defende os umbandistas, sempre de branco lá em tudo que é passeata, vai nos terreiros e tal, né? Esse é o filho dele, que também, se eu não me engano, era deputado, faleceu recentemente, tá? E esse aqui é o filho mais novo, que continua lá, não sei se é vereador ou deputado também, vereador, né? Esse aqui, se não me engano, era deputado, saiu candidato a deputado, mas depois faleceu, tá? Já tive a oportunidade de falar com eles também naquela época, por telefone, conversar, muito ativo. Muito ativo. No Rio de Janeiro é um defensor, realmente. Toda vez que tem qualquer caso de intolerância, ele está firme lá. Ele denuncia, ele vai, né, no Ministério Público e tal. Então, realmente, nós temos que ter representantes, né? O pessoal às vezes estranha que quando chega próximo à época de eleição, o pessoal vem pedir voto. É normal isso. Todo candidato precisa. Nós temos alguns candidatos. A Umbanda tem. Tem muita coisa que não serve.
Mas existem sim pessoas, né, que você percebe que vestem a camisa e que realmente querem, que não querem não, defendem a Umbanda e querem fazer um trabalho melhor. Então eu trago aqui. Quando eu vejo isso, já tive a oportunidade de trazer alguns aqui, o pessoal sabe disso. Abro as portas do terreiro e faço questão que venha, fale para as pessoas, para os umbandistas, para os filhos, né? Porque eu acho que a gente tem que ter sim. Os evangélicos estão cheios de deputados, estão pondo até candidato a presidente da República. Por que a Umbanda também não pode ter os seus representantes, né? A gente precisa, existe uma certa aversão dentro do movimento umbandista, né? Mas se a gente continuar dessa forma, cada vez eles vão pisar mais e vão ser mais intolerantes com a Umbanda. Então é muito, muito importante que exista também essa consciência política, né, do umbandista. Fala. No YouTube ainda tem um canal, pelo Dia do Terreiro. O meu Dia do Terreiro, tem. Ele continua ainda lá. Tá? Na rádio e é filmado também o vídeo. Então quem quiser procurar, deputado Atila Nunes, Melodias de Terreiro, vocês vão ouvir, é interessante, que ele comenta sobre Umbanda, sobre as coisas, né? Tá? Bom, jornalzinho da época, ó. Coloquei aqui, Jornal de Umbanda, é o primeiro jornal. É de 1957, acho, que não está dando para mim ver se é 47 ou 57. Consegui isso aqui, né? A Umbanda em Foco, olha aí. É da época, né? A propósito de uma homenagem dos umbandistas à memória de Allan Kardec, aqui. Umbandista homenageando Allan Kardec. Festa de Obatalá. Então, é o primeiro jornal de Umbanda, tá? Em 1949, com a liderança de Zélio de Moraes, a UEUB, União Espiritista de Umbanda do Brasil, que o pai Pedro Miranda era o, recentemente falecido, era o presidente dela, agora na atualidade. Passou para ele, né? Tá? E nessa época era Zélio de Moraes que estava ali agitando tudo, fazendo tudo, né? Lançou um periódico denominado Jornal de Umbanda, que teve a colaboração do Mato Silva. O Mato Silva colaborou também. Capitão José Álvares Pessoa, Lívio Novaes, Floriano Manuel de Fonseca, J. Alves de Oliveira, existe muita música, pontos também de J. Alves de Oliveira, João Severino Ramos e Cavalcante Bandeira. Existem livros, Cavalcante Bandeira, vocês vão encontrar livros aí interessantes sobre a história da Umbanda. E essas fotos são minhas, o meu arquivo, tá? Estava num HDzinho, eu procurei, eu sabia que eu tinha, mas fazia muitos anos que eu não pegava. Quem me mandou foi o Armando, que ele... Tem até um texto, já eu vou mostrar para vocês. Ele hoje é chefe de terreiro. Tem terreiro grande lá no Rio de Janeiro. Na época ele pertencia a uma outra casa. E eu perguntei para ele, pô, aí no Rio que tudo aconteceu, não tem nenhuma foto. Isso em 2000 e pouco, a gente estava divulgando. E ele me mandou algumas fotos do primeiro congresso de Umbanda. Então essas fotos a gente não tem por aí. Todas elas. E eu achei hoje, falei, vou colocar para o pessoal lá. Pra vocês terem uma ideia como que era um congresso de Umbanda, olha lá. Esse foi o primeiro congresso de Umbanda. O pessoal lá tudo de terno e gravata, né? 1941, todo mundo arrumadinho, todo mundo umbandista. Todo mundo umbandista. Isso aqui, as meninas com clarineta, né? Aqui atrás é saxofone, tuba, coral da Tenda Mirim. Coral da Tenda Mirim, umbandistas, jovem, né, da juventude, as meninas, são os filhos dos umbandistas. Olha o coral como que era, naquela época tinha piano, lá atrás, tinha, tuba o nome desse aqui, né, instrumentos, os pistão, e cantando, tocando pontos e outras coisas mais. Então é uma outra realidade, né, as pessoas hoje em dia só vê atabaque, 5, 6, 7 atabaque batendo, nem podem imaginar que um coral era desse jeito, um coral umbandista. Em 1941, ela fez uma apresentação lá no primeiro congresso de Umbanda. Aqui também, as pessoas, os filhos, né, todos lá assistindo, as teses, as palestras, cada terreiro trazia a sua tese, a sua proposta. A Umbanda estava sendo discutida, estava na sua origem, né? Naquele livrinho tem todas as teses, que está em PDF, aí no curso também para fazer download. Quem quiser no site do Mata Verde tem, né? E no curso nosso aqui do EAD também. Então, foram apresentadas várias teses e o pessoal ia lá, assistia, né, compartilhava, trocava sugestão, aqui assistência, lá, o pessoal lá dentro, deputado lá falando, né, alto, lá no Congresso também, tá? 1941. E aqui uma foto, uma panorâmica, né?
todo mundo, aqui a presidente da mesa, né? Os integrantes da mesa e os colaboradores todos lá, porque fizeram uma foto histórica, tá? Então essa foto foi o Armando que me mandou, eu guardei, essa eu não divulguei. Eu acho que nem todo mundo aí, os historiadores, possuem essas fotos. Aqui na hora lá do ágape, né? Do bem bom, né? Na hora de festejar, todo mundo sentado na mesa, comemorando, né? Tinha que ter lá o encontro também, né? A parte festiva, né? Tá? E aí batendo papo, tá bom? Ó, a tenda mirim.